Gênesis capítulo 35, versículo 16 ao 19, começando no versículo 16, diz assim: E partiram de Betel, e havia ainda num pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E oremos. Pai amado, abençoe tua palavra. Nós somos gratos que podemos tê-la no nosso idioma. Peço a Deus que o Senhor possa agora abençoar a pregação dela, me dê poder para pregar, nos dê poder para ouvir também e ouvir com fé. Abençoe em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar essa noite. E estamos na reta final, na quinta parte do nosso estudo sobre colhendo a tormenta. E nós estamos vendo já há algumas semanas o prejuízo que Jacó sofreu durante essa tormenta, que ainda não acabou, ela começou e ainda está atormentando ainda. E nós já vimos que ele perdeu duas coisas, nós vamos ver hoje mais duas coisas que ele perdeu, mas as primeiras duas coisas que ele perdeu a cerca de proteção. Nós vimos isso na semana retrasada, ele perdeu a sua cerca de proteção, e ele perdeu, nós vimos isso na semana passada, ele perdeu o seu testemunho. Muito comum, quando vem a tormenta, você perde o testemunho. Você passa a não ser mais visto como você era, porque tudo veio à tona, tudo se tornou público, todo mundo está sabendo de tudo, e aí você perdeu seu testemunho, e nós vimos as consequências disso. Mas nós vimos na semana passada também que no meio da tormenta ele tentou se ajeitar, e ele se ajeitou, ele resolveu os problemas, ele se livrou dos ídolos, que haviam ídolos dentro da casa dele, não que ele tinha uma casa, mas no acampamento dele, digamos assim, com a família dele, com as mulheres dele, com os filhos dele, com os servos deles, haviam ídolos e idolatria acontecendo. Ele resolveu isso e ele decidiu finalmente partir em direção a Betel, que Deus havia mandado ele para Betel. Então lá se foi ele. Agora, mesmo assim, a tormenta não acabou. Mesmo assim, continuou a tormenta. Por quê? Porque ele resolveu alguma coisa, mas continuava muita coisa em aberto. E nós vamos ver isso, o que se deu isso na vida dele, e essa tormenta e algumas coisas mais que ele perdeu. Então, olhem comigo no versículo 18, e nós vamos ver a próxima parte dessa tormenta, o que mais foi que ele perdeu. Versículo 18 fala assim: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então aqui, a próxima perda, a terceira perda nessa tormenta toda que Jacó perdeu, foi que Jacó perdeu aquilo que ele mais amava. Aquilo que era mais precioso para ele. Ele perdeu. Lembrando aqui que estamos falando sobre a morte de Raquel. Lembrando aqui que ele tinha duas esposas. Ele tinha Lia e Raquel, e tinha também as vices, né? As servas, que acabou ficando com duas concubinas e duas mulheres. Mas, sem dúvida alguma, indiscutivelmente, a sua favorita era quem? Era Raquel. Foi Raquel que queria ter casado lá no começo ainda, quando ele estava com Labão. E ele foi enganado por Labão. Em vez de casar com Raquel, ele casou com Lia. Aí você vai falar: nossa, mas que horrível. Mas se a gente lembrar, ele estava colhendo o que ele havia plantado. Por quê? Porque ele havia enganado o seu irmão, havia enganado o seu pai, e agora Deus está dando troco em que ele foi enganado pelo sogro. Em vez de casar com a mais nova, casou com a mais velha. Em vez de casar com a Raquel, casou com a Lia. Mas era Raquel que ele gostava, era Raquel que ele amava. Raquel era a favorita dele. Talvez não era o que Deus queria para ele, mas era aquilo que ele amava. E a coisa que ele mais amava, a mulher que ele mais amava, foi tirada dele. Ele perdeu aquilo. E isso, provavelmente, eu diria que foi, sem dúvida, a maior perda de Jacó. Teve outras grandes perdas, que nós já vimos e vamos ver, mas essa talvez foi a mais difícil, a maior perda para ele. Isso nos mostra como Deus sabe exatamente o que vai doer. Deus sabe exatamente colocar o dedo onde vai doer mais. Deus sabe exatamente como tirar o apetite da gente. Deus sabe o que é mais precioso para mim e para você. Deus sabe aquilo que vai doer mais, que vai surtir o maior efeito. Deus sabe.
E a gente tem que ter cuidado para a gente não forçar Deus a forçar a mão dele e atacar e ir naquilo mais precioso para a gente. Eu lembro aqui, isso me faz lembrar Provérbios capítulo 1, onde fala que porque rejeitaram a administração de Deus e rejeitaram o conselho de Deus, falou assim, Deus vai rir, vai se esconder, vai zombar da gente quando vier o seu temor. Essa palavra, quando vier o seu temor, pronto, foi isso aqui que aconteceu com Jacó. O seu maior temor é perder aquilo que você mais ama. Aí você se pergunta, você tem mais medo de perder o quê? Se tivesse uma coisa, você fala, eu posso perder qualquer coisa, menos isso. Seja lá o que for, aquilo que você mais ama. Pode ser a sua esposa, seu esposo, pode ser seu filho, pode ser o seu papagaio, seu peixe, pode ser seu emprego, pode ser suas poupanças, eu não sei o que é. Mas aquilo que você tem mais medo de perder, isso é o que se refere lá em Provérbios capítulo 1, quando fala, quando vier o seu temor, aquilo que você mais teme, aquilo que você mais tem horror, quando vier, e foi exatamente isso aqui. Jacó chegou a um ponto na vida dele, que Deus teve que tirar aquilo que foi mais precioso, teve que trazer o temor para ele, e perder aquilo que ele mais tinha. E aqui Jacó perdeu Raquel como resultado da sua desobediência. Mais uma vez. Isso aqui não é desobediência de antes. Essa não é a primeira vez que ele desobedece a Deus. Mas essa perda da Raquel está ligada diretamente com uma desobediência que nós vamos ver o que é justamente aqui. Então, você veja que a tormenta não passou, porque ele não se ajeitou 100%. Mas, pastor, ele não se livrou dos ídolos. Nós vimos semana passada que ele se livrou dos ídolos. Se livrou dos ídolos. Mas ele não foi em direção a Betel, finalmente ele foi. Foi, mas lembre-se, obediência incompleta é o quê? É desobediência. Entenda, a gente não vai barganhar com Deus. Deus faz o seguinte, eu vou obedecer você nisso e nisso, mas não nisso e isso. Você não pode chegar para Deus e falar, Deus, porque eu obedeci você nessa área, eu vou me dar uma liberdade e desobedecer o Senhor nessa área. Isso não tem. Você tem que obedecer a Deus em tudo. E naquilo que nós não obedecemos, haverá consequências. Mas eu estou dizimando, eu estou vindo para a igreja. Certamente Deus vai dar uma colher de chá para mim nessa outra área aqui? Não, Ele não vai. Nossa, como Deus é terrível. Não, Deus não é terrível. Deus é justo, Deus é santo. Não vai ser conivente com o nosso pecado. Não vai. Tem graça? Tem misericórdia? Tem. Mas Deus não vai ser conivente com o nosso pecado. Então a gente não tem como barganhar com Deus e escolher essas áreas. E se a gente obedece Ele numa área, não quer dizer que a gente tem uma carta branca em outras áreas. Não. Nosso dever e obrigação é tratar de tudo e sempre. Então, ele segue semeando o vento e ele segue igualmente colhendo a tormenta. Como fala em Oséias 8, capítulo 7. Porque semearam o vento e cegaram tormenta. Ele continua cegando, colhendo tormenta, porque ele continua semeando o vento. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E é comum, como sempre, quando a gente semeia a tormenta, é muito comum, quando a gente está colhendo esses estragos da tormenta, que as pessoas que não têm nada a ver com a história, pagam o pato, em parte. Muitas vezes as consequências recaem sobre os outros. Lá em Gênesis 18, que nós lemos, fala assim, e aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni. Isso é Raquel. Raquel, antes de dar o último suspiro, antes de morrer, ela deu o nome da criança de Benoni. Benoni, em hebraico, significa filho da minha dor, ou filho do meu sofrimento. Ela morreu uma morte ruim. Eu não sei assim, morte, eu não sei o que é uma morte boa exatamente, né? Mas, entendeu? Eu acho que morte boa é assim, chegar e falar, você ganhou na loto, que maravilha, aí você morre de alegria. Não sei, não sei direito, né? Isso não vai acontecer porque ninguém joga, é claro, na verdade, né? Então atenção. Mas veja bem, eu não sei se existe uma morte boa, mas a morte dela não foi boa. Não foi boa. A pessoa se dá um nome para alguém, filho do meu sofrimento, mas Jacó mudou o nome dele para Benjamim. Mas aqui está, Jacó perdeu sua amada, e perdeu sua amada de uma forma bastante sofrida. Então, vamos ver aqui, ó. A próxima perda de Jacó, que ele perdeu aquilo que ele mais amava, ele perdeu Raquel. E por que Jacó perdeu isso? Porque Jacó estava colhendo o que ele havia plantado. De novo. Gente, é impressionante
É impressionante quando a gente vê os personagens na Bíblia, Jaquel, é Raquel com Jacó. Mas Jacó, ele desobedece Deus, leva uma lapada, aprende, dá 2 passos, desobedece Deus, leva outra lapada, e teimoso. Pois é, a gente se espanta, mas muitas vezes nós somos tão teimosos, ou mais, do que Jacó. Agora note, toda vez que ele se rebelava, o que acontecia com ele? Lapada. Isso é um bom sinal, porque indica que Deus está trabalhando na vida de Jacó. Eu fico muito preocupado por um crente que desobedece, ri da cara de Deus, faz assim, para Deus, e não acontece nada, não tem lapada, não tem consequência, aí está rindo, feliz da vida, é tudo maravilhoso. Há um problema com isso, em que talvez seja que aquela pessoa não é filho de Deus. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. E Deus não faz acepção de pessoas. Se ele for assim com Jacó, ele não vai ser diferente com a gente. Tá? Agora, cada um entre você e Deus. Eu não sei o que Deus está fazendo na vida de uma ou de outra pessoa. Eu não vivo na sua vida, na sua cabeça. Eu não ando nos seus sapatos. Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Quando a gente sai da linha, Deus tem paciência, Deus tem misericórdia. Mas chega uma hora que a lapada vem. A lapada vem. Ela vem chumbo grosso, como nós estamos vendo aqui, e vamos ver um pouquinho mais. Então, vamos ver aqui o que foi que Jacó fez dessa vez. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda dentro do texto bíblico. Diga uma coisa, Deus havia mandado Jacó ir para onde? Betel, não é? O versículo 1 diz assim, depois disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel. Tá? Isso foi o que Deus mandou. Deus mandou Jacó ir para Betel. Muito bem. Jacó havia chegado aonde no versículo 6? Betel. Olha o que fala aqui, versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. Então veja bem, Deus mandou ir para Betel, no versículo 1. Versículo 6, ele chegou em Betel. Ele chegou em Betel. Aí você olha o versículo 1 e me diga uma coisa, onde é que foi que Deus mandou ele ir e habitar, morar, ficar, parar, desfazer as malas? Versículo 1, ele falou assim, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E habita ali, ou seja, e viva ali, só morar ali. Sai daqui, vá para Betel, chegando lá, fique lá, desfaça as malas, monte suas tendas, habite ali. Deus mandou ele habitar onde? Em Betel. Mandou ele ficar onde? Em Betel. Muito bem. De onde é que Jacó partiu e não ficou? De Betel. Olha o versículo 16. O versículo 16 fala o quê? E partiram de onde? De Betel. Vocês entenderam? Eles não estavam em Betel. Deus falou, Abraão não, Jacó. Falou, Jacó, vá para Betel e habite ali. Aí Jacó foi para Betel, versículo 16, ele continuou indo, ele não parou em Betel, ele não habitou em Betel, ele foi-se embora. Isso é obediência parcial? É. Deus, eu vim para Betel. Só que Deus falou, vá para Betel e more lá, fique lá. Ele foi para Betel e partiu de Betel. Por que ele partiu de Betel e não ficou em Betel? Isso no versículo 16, onde fala isso. No versículo 16 diz, e partiram de Betel. E havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar em Efrata. E deu à luz Raquel. E ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a sua parteira, não temas, porque esse filho também verás. E aconteceu que, saindo-se do espírito, porque morreu. Vocês viram, está vendo a ligação aí? Deus falou, vá para Betel. Ele foi para Betel e saiu. Quando ele saiu de Betel, ela começou a entrar em trabalho de parto, deu à luz a um filho e morreu. Por quê? Deus mandou ele sair de Betel. Mas pastor, só porque ele desobedeceu, ele matou. A quem muito é dado, é cobrado. Aqui está dizendo, no versículo 1, depois disse Deus a Jacó. Deus falou. Deus já falou com algum de vocês aqui assim, como eu estou falando com você? Não, pois Deus falou com Jacó. Audivelmente, Deus falou com Jacó.
Essa não é a primeira vez que Deus fala com Jacó. Jacó teve uma mano a mano com Jacó e Deus, tiveram mano a mano. Deus havia falado e aparecido, e tinha feito, e tinha livrado, e tinha feito tanta... Sabe, Jacó tinha recebido muito. E Deus falou, vai até Betel e habite lá. Ele foi para Betel e entrou numa cidade, saiu do outro e foi-se embora, não parou. Logo após aquilo, a coisa mais preciosa para ele, morreu e lhe foi tirada. A perda de Raquel está ligada diretamente com a partida de Jacó de Betel, que ele não deveria ter saído, deveria ter ficado lá. Depois de tudo, gente, depois do episódio de Diná. Por que aconteceu o episódio de Diná? Porque Deus falou, vá para Betel. Ele foi para Betel? Não, não foi para Betel. Aí a filha dele se envolveu com o príncipe de Siquém, deu aquela confusão toda lá. Aí depois teve um massacre com Simeão e Levi. Depois de tudo isso, as consequências. Depois de tudo isso que ele viu na vida dele, ele desobedeceu mais uma vez Deus e não habitando em Betel. E teve outra. Ele saiu de Betel, Deus falou, agora o chumbo vai ser grosso. Traga Raquel. Ou seja, tem 4, mas a favorita, a predileta, que ele mais ama é Raquel. Traga ela para aqui. Ela vem para o céu agora. Não foi tão ruim para Raquel, ela foi para o céu. Mas entenda, quem perdeu não foi Raquel, quem perdeu foi Jacó. E ele perdeu por causa disso. Jacó decidiu não ficar em Betel, passou adiante e isso lhe custou muito caro. Gente, quando a gente decide contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, quando a gente decide desobedecer Deus conscientemente, prepare-se que vem chumbo grosso. E se não vier chumbo grosso, pior ainda. Porque não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Você sabia que crianças, especialmente jovens, sabe o que eles querem dos pais? Umas lapadas de vez em quando. Crianças e jovens, eles querem, gostam, precisam saber os seus limites. E muitas vezes uma criança sapeca, muitas vezes o jovem apronta, ele quer saber até onde o limite dele vai, até onde que ele tem liberdade. E como é que ele sabe? Quando ele recebe um tapa bem aqui assim, ó, pof, uma lapada com uma varinha bem no dernier, aí, é aqui o limite? Ok. Só que hoje em dia, muitas vezes, não tem limite. Não tem um puxão de orelha. Não tem. E eles vão sempre empurrando os limites para ver se encontra. Mas muitas vezes a criança sapeca, muitas vezes a criança desobedece porque ela está buscando o limite. Ela está buscando até onde que eu posso ir, até quando, até o que eu posso fazer. E se não há limite, literalmente eles vão indo, até cair do precipício. Mas, aqui, Deus colocou um limite. Quem muito é dado, muito é cobrado. Deus agora, interessante outra coisa aqui, ó. Deus faz uma questão de explicar o porquê agora o calibre mudou, porque agora o chumbo é mais grosso. Ele não mais está tratando com Jacó, ele agora está tratando com Israel. E ele lembra Israel disso no versículo 10. Olha o que fala no versículo 10 de Gênesis 34. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Onde é que foi que Deus mudou o nome de Israel? Foi aqui? Não, foi lá quando ele teve aquele mano a mano, lembra? Porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Lembra que a gente viu isso umas semanas atrás? Foi lá que foi mudado o nome. Isso daqui é só um lembrete. Falando de Jacó, você é Israel. Jacó, você foi transformado. Jacó, muito lhe foi dado. Você não é aquele Jacó. Você agora é um novo Jacó. Você teve um novo começo. Você teve uma nova iniciada, uma nova caminhada. E Deus está lembrando ele disso. Olhe comigo no versículo 21 e vamos ver o que mais foi que ele perdeu. Deus tirou dele Raquel, mas não foi só aí. Olha o versículo 21 de Gênesis 35. Então partiu Israel, note como agora, toda vez que se refere a Jacó, vai ser chamado de Israel, tá bom? Mas é a mesma pessoa. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Edé. E aconteceu que, habitando Israel, Jacó, Israel naquela terra,
Foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, Israel, Jacó, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Se não fosse trágico, era engraçado. Se não fosse trágico, era engraçado. Agora, deixa eu explicar para você um pouquinho sobre a geografia e alguns nomes aqui naquela área. Versículo 21. Então partiu Israel, estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. Migdal-Eder significa a torre do pasto, ou a torre do pastor, das ovelhas, do rebanho. O que era isso, pastor? Era uma torre. Tinha uma torre, literalmente era uma torre que havia lá. Uma torre, não era uma torre muito alta, mas uma torre de uns 10, 15 metros talvez. E havia um abrigo, geralmente um abrigo em cima. Servia para quê? Duas coisas, para abrigo e armazenar coisas, para os pastores que trabalhavam no campo, podiam guardar implementos, alimentos, enfim, coisas. E também servia porque eles podiam subir aquela pequena torre, tinha uma cobertura em cima, eles podiam ficar de olho para ver se vinha algum lobo, algum leão, algum urso, alguma coisa. Então servia de um ponto para você olhar o campo todo, e havia essa torre aí. Essa torre, ela ficava do outro lado de Belém. De Belém. Então veja comigo aqui, ó. Siga comigo aqui o que foi que ele fez. No versículo 22, Jacó continua caminhando, né? Depois de Betel, ele entrou em Betel, saiu de Betel, aí ele continuou caminhando para Betel. Se você passa de Betel um pouquinho mais, você vai chegar em Belém. Pois ele entrou em Belém, passou de Belém, depois de Belém é que tem essa torre, e ele colocou, ele estendeu, montou suas tendas depois dessa torre. Então veja bem, ele estava aqui. Betel está aqui, Belém está aqui, essa torre está aqui, ele estendeu a torre, o acampamento dele aqui. Então veja só o que ele fez. Deus falou, sai daí e vai para Betel. Ele saiu, foi para Betel, saiu. Levou uma lapada e perdeu Raquel. Ele parou e voltou? Não, ele continuou até Belém. Passou de Belém, foi até essa torre. Não voltou, continuou indo embora. A trajetória dele, se você olhar aqui, no versículo 16, ele sai de Betel. Versículo 21, ele sai de Belém. Versículo 22, ele está do outro lado de Belém. Aí, olha o que fala aqui. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, onde é que Israel foi habitar? Onde é que Jacó foi habitar? Na terra depois de Belém. Deus falou, habita em Betel. Ele passou de Betel, perdeu a esposa dele, voltou, não, continuou indo para Belém, passou de Belém, passou dessa torre que fica do outro lado, era um marco, hoje não está mais lá, e habitou aqui, habitou lá. E enquanto ele habitava lá, era onde Deus mandou ele habitar? Não. Enquanto ele habitava lá, o que foi que houve na casa dele? O seu filho mais velho se deitou e se envolveu sexualmente com Bilá, uma das suas concubinas. Você lembra outra ocasião em que ele estava habitando no lugar onde Deus não mandou ele habitar e aconteceu um pecado dessa mesma natureza? Lembra de Iná? Gente, ele estava habitando num lugar em Siquém. Deus não mandou ele habitar em Siquém. Deus mandou ele ir para Betém. Ele ficou em Siquém. Enquanto ele estava em Siquém, Diná saiu para conhecer as filhas da terra, encontrou o príncipe Siquém, se deitou com ele e aquela confusão toda. Ele desobedece Deus, passa de Betel, passa de Belém, habita naquela terra, e enquanto habitava naquela terra, de novo, só que dessa vez foi dentro da casa dele. Está vendo como a história se repete? Por que a história se repete, pastor? Porque ele está fazendo a mesma coisa, que é o quê? Desobedecendo Deus. Repete. Mudou os personagens, mudou o local, mas o resultado é o mesmo. Nossa, que coincidência, não? Quer resultados diferentes? Muda a receita. Se a gente repetir a receita, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. E tem gente que passa a vida inteira assim, gente. É a vida inteira tomando lapada, dando topada, caindo no chão, recebendo tropeço. E não aprende, repete. Parece que não cansa. Eu cansei de falar, repete, eles não cansam. Mesma coisa, mesmo resultado.
Ele continuava a caminhar além de onde Deus mandou ele ficar. E o resultado é que ele colheu o quê? Mais tormenta. O seu filho mais velho, Rubens, deitou-se com uma de suas mulheres. A situação agora está tal que até o mundo se escandaliza. Essa história me lembra, sabe o quê? Paulo, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Gente, a mesma coisa que estava acontecendo em Corinto, Paulo relata, foi exatamente o que aconteceu com Jacó. E aqui em Corinto fala que o mundo, aqui ó, nem se menciona, nem se nomeia entre os gentios. Fala, isso, o mundo fica horrorizado com esse tipo de coisa. Tinha coisa acontecendo na igreja de Corinto que até o povo do mundo ficava, que absurdo. Gente, quando a gente da igreja escandaliza o mundo, a coisa está séria. E é a minha infelicidade dizer que nós já tivemos casos aqui na igreja, casos que eu não vi coisa nem perto de igual no mundo, aconteceu e houve aqui nessa igreja. Coisa que o mundo olha e fala, coisa que no mundo não acontece, agora aconteceu aqui. Gente, isso aconteceu na igreja de Paulo. Isso aconteceu em Corinto, onde havia Paulo pregou lá, Pedro pregou lá, Apolo pregou lá. Se aconteceu lá, não pense que não pode acontecer aqui. Mas sabe de uma coisa? Ai daquele por quem vem o escândalo. Mas veja o ponto que chegou a família. Jacó perdeu a sua cerca de proteção, Jacó perdeu o seu testemunho, Jacó perdeu a sua esposa, aquilo que ele mais amava, e a quarta coisa, Jacó perdeu sua família. A família de Jacó está se dilacerando, se despedaçando, caindo, desmoronando. A filha dele se envolveu com um cara lá, os irmãos massacraram a cidade todinha, mataram o menino, o pai dele e todos os homens, escravizaram as mulheres, roubaram tudo que tinha. Legal. Teve que sair fugido da terra. E agora o filho mais velho dele se deita com a mulher dele. Que maravilha. Imagina o clima na hora da janta. Imagine, pense. Essa era a vida de Jacó. Por quê? Desobedeceu Deus. Gente, estamos falando de Jacó. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É esse Jacó que estamos falando. Se isso aconteceu com Jacó, você acha que a gente vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Se a gente não mudar a receita. Não é nenhuma novidade, infelizmente, o povo de Deus trazer escândalo para o mundo. É o que a gente deve esperar quando a gente recebe muito e retorna pouco. Chumbo grosso, se prepare. Gálatas 6:7 falou que não erreis. Isso não erreis quer dizer não se engane. Não se engane. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pessoas que arrastam o nome de Deus na lama, que trazem vergonha para o seu nome. Não se engane, Deus não vai deixar isso barato. Deus não deixou barato para Jacó. E tem outra coisa, já que estamos aqui no assunto. Esse episódio aqui em que Rubens se deitou com a mulher do pai, isso não começou aqui não, gente. Isso não começou aqui não. Isso culminou ali, mas aquilo já começou antes. Antes disso, vem os olhares. Vem os olhares. Antes, vem os flertes. Vem os flertes, os bilhetezinhos. Os zap-zaps e mensagens com coisinhas e coisecos. Vídeo, pastor, como é que você sabe? Não era sua conta. São os beijos, os abraços. Aí depois se deitaram, gente. Mas não começa. Isso aqui não foi do nada. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Embaixo, ó.
Eu não vou dizer que eu sei quando começou, que eu não sei, mas eu te garanto que não foi, isso aqui já vinha, ó. Entenda, não foi só Diná que havia observado o pai, Jacó, viver uma vida solta e distante, sem ligar muito para Deus. Não foi só Diná, não. Foi Rubens, o irmão mais velho de Diná. Foi Bilá, com quem Rubens se deitou, que era mulher de Jacó. Não foi só Diná, a família toda estava vendo Jacó ali, dando mau exemplo, permitindo certas coisas, não fazendo questão de outras coisas, não mantendo a coisa correta. Todo mundo estava vendo aquilo e todo mundo foi afetado. E tem mais, a família dele aqui se despedaçou. E a gente pode dizer, tal pai, tal filho, tal filha, tal mulher. Bila era esposa, não era esposa, era concubina de Jacó. Não é que ele tal pai, tal filho? Pois é, mas não é só tal pai, tal filha, todo mundo vai. Por quê? Porque o pai, o homem, é o líder, ou deve ser. E quando o homem não é o líder que ele deve ser, ele vai afetar todo o resto. Por isso, futuras esposas, escolham um homem que seja um líder. Porque se o homem não é um líder, vai acontecer isso. Tem muita mulher que é forçada a ser o líder da casa, porque o homem só quer saber jogar bola e assistir e jogar videogames. Aí fica um vácuo no lar. E a mulher, se quer ou não, é acabar tragada naquela posição de liderança, porque o homem, ó, tanto faz como tanto fez, tá nem aí, ó. Difícil, difícil. A família de Jacó estava uma bagunça. Diná se envolveu com Siquém, Levi e Simeão aproveitaram deixa e fizeram aquele massacre, aquele saqueamento da cidade. Rubens se envolveu com Bilá. Vamos chegar lá, não hoje, mas lembra, os outros irmãos se juntaram contra José, lembra? Se juntaram contra José, o irmão deles, a ponto de quererem matá-lo. E só não mataram José por um motivo. Para que matar ele? Quem sabe se a gente vender ele? A gente se livra dele e faz um din-dinzinho aí do lado. E foi vendido para a escravidão, para os amalequitas que levaram ele para o Egito. Aí já é outra conversa, outra história. Nós vamos adentrar no futuro, que está em Gênesis. Mas olha o que os irmãos fizeram. Aquilo tudo era reflexão disso. A família de Jacó estava um lixo. Sabe quem era esse povo aqui? Esse povo são a cabeça das 12 tribos. As famosas 12 tribos. Começou aqui. Os filhos de Jacó, os filhos de Israel. São esses mesmos que se deitaram com a esposa do pai, que fugiu e teve um caso pré-conjugal que resultou na destruição de uma cidade. O mais velho se deitou com a mulher do... Esse povo aqui. Se juntaram para matar o irmão caçula, depois venderam ele. Pois é, gente. Como que Jacó chegou a essa situação? Do mesmo jeito que a gente pode chegar a essa situação. Aqui é muito dado, muito é cobrado. Gente, mesmo que a pessoa faça a coisa ignorância, tem consequências. Agora, quando não é ignorância, quando é rebeldia e desobediência, calibre grosso, chumbo grosso vem aí. Por isso que tem muita gente vagando na vida. Vagando. Por quê? Porque estão sempre levando lapada. Então, estão existindo, estão assim, ó. Não tem um propósito, não tem um destino, não tem uma meta, não tem nada, estão só vagando. De um dia para o outro, vagando. E tem uns ainda que não perceberam que estão vagando, só aqueles que estão vagando com sorriso ainda. Eles estão vagando, mas estão sorrindo. Jacó até agora está sorrindo. Só que Jacó está chegando aqui, num ponto na vida dele, finalmente chegando num ponto na vida dele, onde dinheiro, casa, já não tem mais graça. Ele perdeu aquilo que mais era precioso para ele. Ele perdeu uma outra mulher, não era a predileta, mas era uma das mulheres dele, porque aquilo ali, eu imagino que azedou um pouquinho o relacionamento dos dois, eu imagino. Com
o filho igualmente. Rubens era o primogênito dele, era o que ia ser o herdeiro. Sabe quem era para ser o chefe da família depois de Jacó? Rubens. Rubens foi o chefe da família depois de Jacó? Não, não foi Rubens. Sabe de quem deveria ser a linhagem de Cristo? De Rubens. Não foi. Não foi Rubens de onde veio a linhagem do Messias. Foi, sabe de quem? Judá. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Porque não foi Rubens, foi seu irmão Judá. Porque Rubens se desqualificou por isso que ele fez aqui. Então você veja que ele perdeu o relacionamento com o filho mais velho primogênito, que era o filho mais importante. Naquela época o filho mais velho era o filho homem e o mais velho era o tampinha. Perdeu esse relacionamento com Bila, perdeu a Raquel em morte, perdeu a filha dele, agora estava numa situação triste. Os filhos dele fizeram aquilo todo. Os outros irmãos se juntaram para... Sabe uma coisa? Jacó finalmente chegou um ponto na vida dele que ele tinha perdido o apetite pelas coisas do mundo. Ele estava desgostoso com a vida que ele havia levado. Lembra que eu falei no começo? Deus sabe exatamente onde botar o dedo que dói mais. Deus sabe exatamente como tirar o nosso apetite. Deus sabe exatamente como fazer para a gente ficar desgostoso do mundo. Quer uma dica? Fica desgostoso logo. Desgoste, desprenda, desapegue do mundo logo, porque senão o que vai acontecer é que Deus vai ter que ir apertando, até você, Porque Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó a serem peregrinos. E um peregrino não se apega. A gente viu que Deus mandou ele viver em tendas e ele construiu uma casa. Deus mandou ele ficar no lugar, ele queria ficar... Ele não queria fazer o que Deus queria, ele queria se apegar, ele queria ficar, um peregrino não é isso. E precisou ele perder tudo isso, perder seu testemunho, perder sua cerca de proteção, perder sua esposa que ele mais amava, perder sua família, seus filhos. Ele precisou perder tudo isso para finalmente chegar a um ponto. E a partir desse ponto, a gente vai ver que a vida dele deu uma guinada. A partir desse ponto, precisou passar por tudo isso para ele finalmente dar a guinada. E o que a gente vê aqui no finalzinho do versículo 35, versículo 27, e Jacó veio a seu pai Isaque. Jacó veio. Sabe quanto tempo fazia que Jacó não viu o pai dele, Isaque? Ele saiu de lá mais de 20 anos. Não recebeu uma carta, não deu um telefonema. Nem um zap recebeu, gente. Não sabia, ele estava lá. E veio a seu pai Isaque a Manre e Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E você lê os versículos seguintes, você vê que logo depois que ele voltou, logo após o seu pai morreu. Seu pai morreu. Agora eu digo, aqui Jacó está no mesmo lugar e posição que ele estava antes de ele ter que fugir do seu irmão Esaú. Precisou ir passar toda a vida, passar por todo esse sofrimento que passou na mão de Labão, um monte de mulher, esse desgosto todo aí que ele teve. Tudo isso. Ele voltou para o seu pai e seu pai morreu. Quem era o primogênito e o herdeiro? Quem era? Ele. Mas por quê? Porque ele trapaceou Esaú? Quem foi que disse que o mais velho serviria o mais novo? Quem foi que disse que Esaú serviria a Jacó? Quem foi que disse que Jacó seria o herdeiro? Deus. Aí eu pergunto, precisava ele ter trapaceado o irmão? Não precisava, Deus falou que ele ia ser o herdeiro, mas ele foi e trapaceou o irmão. Precisava ter enganado o pai Isaque? Não, porque Deus falou que ele ia ser, mas ele não acreditou de novo em Deus. Porque ele fez isso, ele teve que sair correndo, deixando pai e mãe e família. Passou 20 e poucos anos com Labão, foi trapaceado lá, foi enrolado lá. Passou por todas as dificuldades, agora esse retorno aqui, toda a dificuldade. O episódio com Diná, o episódio com Rubem, com Levi, com Simeão, com os perigos e dificuldades, depois de tudo isso, ele volta de onde ele saiu e agora ele é o herdeiro como ele sempre seria. Perceberam que desperdício de vida? Quanto sofrimento em vão ele passou por nada. Antes
antes dele nascer, Deus falou, o mais velho vai servir o mais novo. Era só ele ter exercido o quê? Fé. Era só ele ter acreditado na palavra de Deus, mas não. Porque ele não acreditou na palavra de Deus, ele tomou a situação nas suas próprias mãos, fez as coisas do jeito dele, teve uma vida horrível de sofrida, cheia de problema, para voltar para estaca zero. Aí eu pergunto, compensa? Compensou? O que foi que ele ganhou com tudo isso? Ele não ganhou nada, ele perdeu. Se ele tivesse acreditado em Deus e ficado onde Deus queria que ele ficasse, seguido o que Deus queria que ele fizesse, ele ia estar na mesma posição que estava, não precisava ter passado e perdido tudo isso. Triste. Eu vi e vejo, e infelizmente imagino que vou ver muito dessa mesma coisa aqui. Em pessoas dessa igreja, de outras igrejas. Você acha que novidade é? Você acha que o erro que você, porventura, venha ter, você é a primeira pessoa que tem? Não, gente. A Bíblia fala que as coisas foram escritas como exemplo para a gente. Vamos aprender com a palavra de Deus. Agora, se você quiser fazer como Jacó, sair, quebrar a cara e aprender na pele, sentir na pele isso daqui, por mim, eu não vou fazer nada. Eu estou aqui dizendo que não precisa. A gente não precisa passar 40 anos no deserto. A gente não precisa passar 20 e poucos anos trabalhando para Labão sendo enrolado. A gente não precisa perder e destruir nossa família, perder nosso testemunho, perder nossa cerca de proteção de Deus, e perder. Não precisa, não há necessidade. Agora, se você precisa passar por isso para aprender e chegar no mesmo lugar, aí é um país livre, mundo livre, eu não vou lhe forçar a fazer nada, e nem Deus. Mas está aqui um exemplo, gente. Vamos aprender a seguir a palavra de Deus. Quem ganha somos nós. Somos nós que ganhamos ou perdemos, se a gente segue ou não segue a palavra de Deus. A tormenta e os estragos da tormenta, quem vai ditar somos nós. A gente vai obedecer Deus? A gente vai ficar brincando de obedecer Deus? Nós vamos ficar sérios sobre isso? Porque se a gente não for sério, Jacó não foi sério. Pagou o preço. Não precisa, não há necessidade. Não há necessidade. Jesus veio para nos dar vida em abundância. Eu não diria que a vida de Jacó foi uma vida com abundância. O problema não foi com Deus, o problema foi com ele. Triste você olhar para trás, para a sua vida, e ver uma sequência de desastres, um atrás do outro. Eu lembro uma das primeiras mensagens que eu ouvi o pastor Dave pregar. Eu não lembro o texto, não lembro nada, só lembro dessa verdade. Ele falou assim, eu não quero, lá na frente, olhar para trás da minha vida e olhar cheio de arrependimento de coisas que eu deveria ter feito, poderia ter feito e não fiz. Coisas que eu não deveria ter feito, mas fiz. Porque a verdade é, depois que está feito, não tem mais. Eclesiastes fala, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então, vamos viver uma vida para que quando a gente chegar lá na frente, a gente poder olhar para trás, sem arrependimento, sem tristeza, sem... Sabe, por isso que eu acho que no céu, a Bíblia fala que Jesus ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Aí o povo fala, não, mas no céu não vai ter lágrima. Se no céu não vai ter lágrima, que lágrima é essa que Jesus vai enxugar? Ele falou que ele vai enxugar as lágrimas. Então vai ter lágrima, gente. Se não tivesse lágrima no céu, ele não ia ter lágrima para enxugar. E eu acho que é isso. Eu acho que muitos crentes vão estar no céu, eles vão olhar a vida deles na terra e vão chorar das coisas que eles poderiam ter feito, oportunidades perdidas, chorar pelo que poderia ter sido a vida deles. O que poderia ter sido a vida dos filhos deles, dos amigos. Vão chorar porque tem muitas pessoas com quem eles conviviam, mas que não foram para o céu, foram para o inferno, simplesmente porque eles nunca se deram trabalho de testemunhar. E pior, deram mau testemunho.
2 vezes filho do inferno, Jesus falou dos fariseus, que nem vão para o céu e impedem outros de entrar. Tem muito crente que nem prega o evangelho e ainda dá mau testemunho. O dia que você vai lá falar de Jesus, não, eu conheço a Bia. Aquela Bia da sua igreja? Não, precisa não. Não, deixa, eu conheço. A Bia nunca falou do evangelho, nunca falou, não, você não sabe aqui, ela fuma, ela bebe, ela fofoca, ela... Estou brincando, viu, Bia? Está entendendo? Muita gente vai chorar porque não só não fez o que deveria, fez muita coisa que não deveria ter feito e se tornou um empecilho e um tropeço para as pessoas de aceitar Jesus. Porque você viveu de tal modo que as pessoas falam, é isso, quero não, muito obrigado. Você acha que alguém olhou no Rubens, alguém que viu Rubens, alguém que olhou para Diná, para Levi e Simeão, você acha que eles ajudaram aquela pessoa a se aproximar de Deus? Isso é que é ser de Deus, é? Não, obrigado. O quê? Mataram uma cidade todinha, roubaram, escravizaram o povo todinho? É isso? Isso é seu Deus, é? Não. Não vamos ser assim. Porque muito é dado, muito será cobrado. E vamos orar. Pai amado, o Senhor nos tem dado muito, ó Deus. Ajuda-nos a vivermos de forma